1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Não é nem o 4, versículo 3. Todos acharam? Amém? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, ou entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quero compartilhar 5 verdades dentro destes versículos que falam a respeito do amor. Algumas pessoas, elas sempre se perguntam, e é algo não é tão difícil como saber, lhes confesso. Viver prioridades, colocar coisas que são importantes na nossa vida. Nós estamos chegando no final do ano, a maioria de nós já estamos um quanto cansados, né? Já uma coisa assim, já chega assim no final do ano, já está a um fardo de certa forma, há prazos a entregar, algumas frustrações porque talvez você não alcançou, algumas avaliações de como tem sido este ano. E dentro desta discussão, entender o que é importante para a nossa vida é fundamental. Porque a forma como você vive determina o que você vai construir. E o que você está construindo determina aquilo que vai permanecer. É aquela história de eu estou vivendo, olho para trás e vejo o que ficou. O que está permanecendo? Eu estou apenas passando pela vida ou eu estou deixando uma marca, um legado, uma história? O que eu estou deixando? O que as pessoas vão falar no dia do meu sepultamento? O que eles vão dizer a respeito da minha história? Que marcas eu estou deixando? Tudo isto tem a ver com prioridades. Tem a ver com a forma que você está vivendo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a coisa mais importante da vida cristã, a coisa mais importante num casamento, nos relacionamentos com os filhos, a vida, ele vai definir isto como amor. Porque você pode alcançar tantas coisas, ter tantas habilidades, saber muito, mas o amor é aquilo que vai dar sentido. Por isso, a primeira coisa que nós vamos aprender sobre o amor como prioridade, ou a primazia do amor, é que tudo o que eu digo é ineficaz se eu não tenho amor. Repita comigo. Tudo o que eu digo é ineficaz se eu não tiver amor. Olha o que vai dizer o versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Em outras palavras, se eu tenho o dom de línguas, se eu tenho a capacidade de falar, há um dom extraordinário de falar línguas angelicais, capacidade, um dom extraordinário que enche meu coração, mas se eu não tiver amor, eu sou apenas uma lata velha, vazia, que só faz barulho, que não faz sentido. Eu aprendi no meu trabalho pastoral, e como pregação também, como esposo, depois também como pai, este princípio. Que as pessoas que vão me ouvir, de verdade, são aquelas pessoas que têm certeza que eu as amo.
Se alguma pessoa, ela percebe que eu não me importo com ela, que é apenas um discurso, elas podem se impressionar com isto. Mas não fará tanta diferença como quando alguém percebe que de verdade nós nos importamos com ela. Por isso que é muito diferente nos nossos relacionamentos, quando nós dizemos, eu não falei nada de errado, eu disse um monte de verdade, não disse nenhuma mentira, tudo que está acontecendo foi verdade o que eu falei, não sei por que fulano está chateado. Eu digo assim, a questão é como você disse. Porque falar a verdade sem amor é crueldade. Falar a verdade sem amor é como jogar um pedaço de pau em alguém. Falar a verdade sem você entender que tudo que nós falamos deve ser em amor, ela não vai causar o efeito que a palavra de Deus diz que ela tem que causar. Usar uma verdade como um pedaço de pau é muita crueldade. E muitas vezes nós podemos fazer isso. A questão não é se você apenas está dizendo uma verdade, se você está apontando algo. A questão é se o que você está dizendo está recheado por uma intenção e por um profundo sentimento de importância e de amor. Porque se eu tenho dons, algo capaz de falar coisas espirituais maravilhosas, mas eu não tenho amor, eu sou uma lata velha. Eu só estou fazendo barulho. Isto não vai alcançar absolutamente ninguém. Eu vejo, por exemplo, em professores, pessoas que ensinam. Quando a gente percebe um professor profissional, é muito diferente quando a gente percebe um professor por vocação. O profissional, ele faz o seu trabalho muito bem feito. E tem resultados. Do ponto de vista cognitivo, tem boas notas. Mas quando você vê um professor com vocação, não é só boas notas. Ele marca a vida de pessoas. É ou não é? As pessoas são marcadas por estas vidas. Na igreja, a Bíblia diz assim, o mundo está carecendo de amor. Não no sentido erótico, não no sentido filial, mas no sentido ágape, de que aquilo que é necessário anunciar, porque o amor não cala, o amor fala, mas tudo o que eu devo fazer, deve estar recheado de amor, porque senão não tem eficácia. Não vai alcançar. Por isso a palavra de Deus nos ensina. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 diz, ao contrário, falando a verdade em espírito de amor, diz a linguagem de hoje. Falando a verdade com o espírito de amor. Quando você estiver com o seu cônjuge, de repente você pode dizer, mas o que eu falei? Não falei nada demais. A questão não é o que você falou, mas é como você falou. Quando você está educando um filho, quando você está apontando, ou você está exortando alguém, corrigindo alguém, quando você instrui no seu trabalho, a Bíblia diz que vivemos em amor e há eficácia quando nós percebemos essa importância. E todos nós sabemos que isso faz diferença. Segunda coisa, tudo o que eu sei é incompleto se eu não tenho amor. Repita comigo, tudo o que eu sei é incompleto se eu não tenho amor. O versículo 2, a parte A diz, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Está falando de 3 dons aqui. Profecia,
conhecimento ou sabedoria, né? Mistérios, conhecimento. Se não tiver amor, nada serei. Tudo que eu sei é incompleto se eu não tenho amor. Eu posso conhecer tanta coisa, posso saber de tantas coisas, tenho um conhecimento, posso ser um PhD em várias áreas, um doutor, ler muito, ter tantas informações, algumas profissões, conhecer a Bíblia profundamente, ter lido ela, ter as respostas corretas a todas as perguntas. Mas se eu não tenho amor, o ágape, eu estou incompleto. A minha vida se torna vazia. Os resultados saem pelas mãos. A minha casa está desmoronando. Porque a Bíblia está dizendo assim que este amor, você vai ver lá na frente, é a própria pessoa de Jesus. Porque isto não é uma capacidade humana. Isto é algo extraordinário. Não é ordinário, não é humano. É algo que vem dos altos céus, é algo que eu recebo. Porque amor no Novo Testamento não é um conceito. Amor é uma própria pessoa. Ele se encarnou. O amor se encarnou na pessoa de Jesus. E a maior demonstração de amor Ele a deu. Entregar a sua própria vida por gente que fazia o mal. Que não merece. Pecadores como eu e você. O amor é uma pessoa. Por isso que se eu não tenho esta entrega diante de Jesus e não reconheço até mesmo a minha incapacidade de falar com sabedoria, o meu conhecimento, se eu não tenho este amor, não faz diferença. Não faz diferença. Você já deve ter percebido isso muitas e muitas vezes. Como um pai, pastor, ao mesmo tempo psicólogo, recebe uma ligação da escola, cujo filho já havia aprontado muitas vezes, e este pai já conversara com ele algumas vezes, e mais uma vez ele tinha ido buscar o filho, porque ele tinha feito alguma arte. E naquele transcorrer o pai pensava, o primeiro pensamento dele foi como muitos pais pensam, né? Onde foi que eu errei? O segundo pensamento era, que vergonha, eu sou um pastor. Sabem que também tenho, além disso, uma formação psicológica. Todos podem julgar que eu devo entender sobre isso e meu filho está tão desobediente. E aí ele admite, dizer assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não tenho essa sabedoria. Eu preciso de Ti. Tomou o filho, no transcorrer de volta para casa, não trocaram nenhuma palavra. O filho chega, talvez esperando a repreensão, o castigo, que já era uma prática, até mesmo talvez algumas cintadas. Mas o pai, com lágrimas nos olhos, olha para o filho profundamente, com um amor profundo de pai, e disse para o filho assim, filho, o que eu posso fazer para te ajudar? O filho não esperava esta resposta, mas esperava mais uma das explosões, talvez de aconselhos, de questões do que ele tinha feito. Aquele filho percebeu o amor do pai. E estas simples palavras, como dizer, o que eu posso fazer para te ajudar? Num coração quebrantado de um pai, fez toda a diferença na vida deste filho. Não é a nossa sabedoria,
Não é a nossa capacidade, muitas vezes, de ter as respostas certas. Às vezes, o melhor que dizemos, eu não sei, mas eu te amo. Algumas pessoas me perguntam, pastor, o que a gente vai dizer no momento de dor? Como num luto, a perda de um filho, né? Como numa doença, um diagnóstico de câncer, como numa profunda decepção. O que a gente vai dizer em momentos, eu costumo dizer, não diga nada, apenas abrace, mas seja profundamente sincero, importe-se, porque é o amor que vale muito mais do que quanto nós sabemos. Por isso que é incompleto. Terceira coisa que nós aprendemos sobre o amor é que tudo que eu creio é insuficiente se eu não tenho amor. Tudo o que eu creio é insuficiente se eu não tenho amor. Primeiro, nós aprendemos, tudo o que eu digo é ineficaz. Tudo o que eu sei é incompleto. E tudo que eu creio é insuficiente. Olha o que diz o versículo 2, a parte B. E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, eu não sou nada. Se eu não tiver amor, ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas, de dizer montanhas, sai daqui e vá para um outro lugar. Uma fé extraordinária, manifestações extraordinárias, se eu não tiver amor, não vale de nada, é insuficiente. A Bíblia diz que o que importa é a fé que age por meio do amor. Gálatas capítulo 6, versículo 5. O que importa é a fé que age por meio do amor. E a manifestação do próprio amor já é um ato de fé. Já é um ato de fé. A parábola do bom semeador nos ilustra isto. Porque passam por eles um sacerdote, passa por ele um levita, logo em seguida vem uns samaritanos, que os judeus não se levavam com os samaritanos, era como se dissesse assim, passa um corintiano assim, né, e demonstra amor. Mais ou menos por aí era a ilustração, se você fosse um palmeirense, só para você entender o texto. E ali, uma exceção corintiana, ele para e manifesta amor a este homem que tinha sido assaltado. Não apenas manifesta amor no discurso, mas na ação. Pega, cura as feridas, leva a uma hospedaria, dá o dinheiro ao dono da hospedaria para que cuidasse. O amor é prático. Mas isso vai ser para a semana que vem, então você não pode faltar semana que vem, tá bom? É a prática do amor. Nós estamos falando só sobre o que acontece quando não há esse amor. A nossa fé, a nossa manifestação, não deve ser só no discurso, só no sentido da oração. Ela não é só uma fé capaz de fazer coisas extraordinárias. Se não há amor, a Bíblia diz, está incompleto, isto não vale nada, eu não sou nada. É como se dissesse, vocês, igreja em Coríntios, vocês têm tantas manifestações espirituais, dons extraordinários, fé, mas na coisa principal que é o amor no meio de vocês, há tantas brigas, tanta contenda, tantos escândalos, que vocês não percebem que o mais importante na vida de vocês está ficando de lado. Por isso que a palavra de Deus, ela é muito clara a respeito disso. Fé sem obras é morta. Tudo o que eu dou é insignificante se eu não tenho amor. Tudo o que eu dou é insignificante se eu não tenho amor. Olha o que diz o versículo 3, a parte A. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, se não tiver amor, nada disso me valerá.
tudo que eu dou, em outras palavras, se eu tenho o dom de dar, e eu estou doando, e eu estou entregando os meus bens, sou capaz até de dar a minha própria vida, mas não é por amor, é por outras motivações. E em termos de dar, há tantas motivações que não são bíblicas, que não aparecem muitas vezes, algumas vezes sim, mas as intenções às vezes de glória, de aplausos, de conquistas, ou até mesmo inconsciente ou consciente de querer comprar Deus, o favor de Deus vai ser, olha, vou dar tal coisa porque Deus vai me dar em troca. A obediência não deve ser um ato de interesse, mas deve ser um ato de amor. Por isso que a Bíblia diz que o dar deve ser feito com amor. O contribuir deve ser feito com amor. A minha motivação não é o que eu vou receber. Numa cultura moderna que nós vivemos tão utilitarista, a essência do utilitarismo diz: o que eu vou ganhar? Como completamos? O que eu vou ganhar com isso? Essa é uma cultura utilitarista, não tem nada a ver com Bíblia. Ou materialista, eu quero ter mais e mais, porque aí eu vou me sentir mais feliz, mais completo, mais realizado. A Bíblia está dizendo que se eu dou, e não é a motivação, não é o amor que me move a isto, é insignificante. Quando você contribui por amor, doa por amor, você não vai dizer aquela pessoa é ingrata. Porque só dizemos que a pessoa é ingrata porque estamos esperando algo em troca, ainda que seja a gratidão e o reconhecimento. Quando nós o fazemos por amor, é igual quando nós o fazemos quando amamos nossos filhos. Porque nós temos apenas a alegria de manifestar amor. Hoje, num tempo quando é tão comum o interesse, isso é tão estranho que quando você doa a alguém, a pessoa pergunta assim: o que será que ela quer em troca? É muito estranho. Não é não? Repara para você ver. Faça um teste um dia. Né? Faça um teste um dia. Uma vez eu fiz um teste. Eu acho que foi o pastor Paulo que me ajudou. Eu falei, não estou lembrando se foi ele. Eu falei assim, você vai num posto que te atenda, sabe? Um posto de combustível e você paga e dá R$5 para a pessoa do posto de combustível. A pessoa fala assim, estranho, hein? O que será que vai querer? Nós estamos tão desacostumados, né, que se você tratar bem uma pessoa, por exemplo, do sexo oposto, o que será que quer, hein? Sou casado, hein? É muito estranho. Nós estamos tão desacostumados que não é possível a bondade, não é possível o ato do amor, do dar, porque é estranho, não, tem algum tipo de interesse, porque não é natural. A Bíblia diz porque nós estamos tão centrados em nós mesmos, onde o lema é salve-se quem possa, né? Que nós não olhamos. Por isso que a palavra de Deus diz que se eu dou alguma coisa, ainda que seja a minha própria vida, mas não é por amor, isso é insignificante. Insignificante. E em último lugar, tudo que eu digo é ineficaz, tudo que eu sei é incompleto, tudo que eu creio é insuficiente, tudo que eu dou é insignificante e tudo que eu realizo é inadequado. Se eu fosse queimado vivo por pregar o Evangelho e contudo não amasse os outros, isso não teria valor nenhum. Em outras palavras, ainda que eu entregar meu corpo para ser queimado, se não tiver amor,
nada disso me valerá. Tudo que eu realizo é inadequado se eu não tiver amor. Eu posso realizar tantas coisas, mas se o que me move não é o amor, a recompensa será apenas a glória que eu vou receber nesse tempo. Mas se eu, na verdade, faço porque há uma gratidão profunda no meu coração, então isso faz toda a diferença. Eu posso ter muitas conquistas, mas é o amor de Deus que faz diferença. E esta é a grande mensagem do Evangelho. O mundo está carecendo desta mensagem do Evangelho, de atos que sejam realizados, não porque você tem algum interesse, mas porque a Bíblia diz que nós devemos fazer por causa do amor. Mas você pode estar dizendo, tudo isso é muito bonito, isso é bacana, ideológico, sabe? É legal de atingir, mas é tão irreal. Eu digo para você, não é verdade. A Bíblia nos mostra comunidades, pessoas que viveram isto. Se você ler Atos capítulo 2, você vai perceber como a igreja, ela manifestava este amor. Ela compreendia, porque isso tem a ver com aquilo que a gente recebe. Eu só posso dar algo que eu tenho. E não, eu não tenho porque eu sou bom, porque eu mereço, apenas porque eu reconheço, confesso a Jesus o quanto eu não sou capaz, mas que eu preciso dessa realidade acontecendo na minha vida. É como num casamento, como quando uma mulher clama e diz, Deus me ajuda a amar este homem como o Senhor quer que eu ame. Essa é a diferença. Me ajuda a amar esta mulher, Senhor, como o Senhor quer que eu ame. Ajuda a amar o meu pastor, os meus pastores, como o Senhor quer que eu ame. Ajude a amar o meu irmão, como o Senhor quer que eu ame. Ajuda a amar o meu chefe. Aí é demais, pastor, aí já está exagerando. Ajuda a amar o meu chefe como o Senhor quer que eu ame. Ajuda a amar a minha sogra. Aí sim, pastor, o senhor já está indo longe demais, né? Ajuda a amar a minha sogra como o Senhor quer que eu ame. O meu sogro, o cunhado, a cunhada, né? Me ajuda, Senhor, do jeito que o Senhor quer. Uma vez eu ouvi o pastor Rick Warren dizendo que você não precisa gostar de todo mundo, mas você tem que amar a todos. Como assim? Porque o gostar nosso é muitas vezes empatia, né? Eu me dou, eu me identifico. Mas amor não tem a ver com empatia. Amor tem a ver com você receber e agir. Amor tem a ver com que você decide, escolhe por obediência. E você diz, por conta de Cristo eu faço. E à medida que você obedece, e você dá aquele passo de dizer, eu tenho que perdoar esse sujeito, eu tenho que amar esta pessoa, eu tenho que orar por ela, eu tenho que abençoar, e você entra nesta ação, algo extraordinário acontece no seu coração. Primeiro porque o mundo espiritual se move, ela quer escravizar você, ela quer tornar você infeliz, e não há nada que torne uma pessoa infeliz do que a amargura, do que quando o amor para. Pastor Carlos McCord, ele disse uma frase no retiro espiritual que eu participei com ele, o José inclusive estava lá, o pastor Paulo também, André eu acho que fez, eu também fiz. Diz assim, não deixe o amor de Cristo parar. Todas as tentações ao redor da nossa vida querem fazer com que o amor de Cristo pare.
pare. Não deixe o amor de Cristo parar. Quando você recebe Jesus, você recebe este amor, que precisa ser desenvolvido, como diz Filipenses capítulo 2. Há uma prática neste amor, porque ele não é só filosófico, ele tem a ver com ação. Isso nós vamos ver semana que vem. Mas a prioridade é dizer que sem este amor, a sua vida é ineficaz, é incompleta, é insuficiente, insignificante, é inadequada. Ela falta algo. É por isso que muitas pessoas dizem: pastor, eu casei, achei que minha vida fica completa, mas está faltando algo. Eu estou aqui na igreja e eu percebo muitas coisas, mas algo está faltando aqui dentro. Eu trabalho, eu desenvolvo, eu me esforço, eu tenho coisas boas, há muita coisa, mas sinto que falta algo. E a palavra de Deus diz que este algo tem a ver com algo que vem do céu, extraordinário, não é esforço humano. É apenas graça, é o fato de você dizer: Jesus, eu não consigo, mas eu quero. Nós aprendemos no retiro a fazer uma oração que eu tenho feito em várias coisas. Deus, eu quero querer amar. Deus, eu quero querer perdoar. Deus, eu quero querer viver de forma diferente. E a palavra de Deus diz que Deus produz em você tanto querer quanto realizar, de acordo com o poder que atua sobre nós. Por isso, queridos, o amor de 1 Coríntios 13 não é esse amor de novela, não é o amor que é eterno enquanto dure. Não é o amor que diz assim: eu te amo porque você cozinha para mim, né? Eu te amo porque você faz uma lasanha tão gostosa. Eu te amo porque você é tão bom para mim. Já ouviram isso, né? A maior declaração de egoísmo, né? Eu te amo porque você é tão bom para mim. Ou seja, que se você não fosse bom para você, já era. E se você dizer: eu te amo, meu bem, porque você é linda, olha que cabelo, como você é maravilhosa. Quando ficar veinha, tadinha, acabou o amor. Foi-se. Eu te amo porque você me compreende tão bem. As namoradas falam, né? Depois que casa, diz assim: você me enganou. Porque o amor é apenas o fato de dizer: eu amo você. Por quê? Porque eu amo. Porque eu amo. Eu sinto saudade disso, sabe? De pessoas que lutam pelo casamento por causa disso. Olham para o sujeito ou para a pessoa, para a sujeita, se é que existe isso, né? E dizem assim: meu Deus do céu, descobri que essa mulher é brava. Mas eu amo você assim mesmo. Este homem é tão bagunceiro, um humor de cão tem dias, cabeça dura demais. Mas eu amo assim mesmo. Olha que coisa bonita. Isso só é possível por conta deste amor, porque eu posso saber muito, eu posso ter uma fé extraordinária, eu posso falar em línguas, eu posso doar e fazer coisas, mas se eu não tenho amor, a minha vida não tem sentido, ela passa muito rápido. Ela se perde. Por conta disso, a Bíblia diz assim: Jesus Cristo, Ele é o amor. Deus é amor. E quando você entrega a sua vida a este Deus, você recebe algo que você não tem. E a partir desse momento, passa a acontecer na sua vida a capacidade de amar. Aos 15 anos eu tomei essa decisão ao lado de Jesus. Tinha uma mágoa profunda na minha madrasta. Mas a primeira coisa que eu comecei a sentir quando entreguei minha vida a Jesus era um incômodo tão grande de que eu tinha que perdoar. Eu dizia assim: mas não fui eu que errei. Eu dizia assim: não, mas eu sofri muito. E eu tentava justificar, mas cada vez mais eu percebia que é como se tivesse uma bola de
pelo aqui, sabe? Nunca comi, mas deve ser horrível. Algo ruim demais, que eu precisava arrancar aquilo. Enquanto eu não disse, eu perdoo, eu não tive mais paz no meu coração. Mas isso só foi possível porque o amor, um dia eu o convidei a morar no meu coração e ele trouxe essa transformação na minha vida. Você está compreendendo isso? Essa decisão você precisa tomar ao lado de Jesus. Queria que você curvasse sua face, por favor, por um instante.